Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um Pão Diário hoje. Para hoje nós temos o tema Convém que ele cresça e que eu diminua. Para isto, quero fazer uso do texto de João, capítulo de número 3, verso de número 30. João, capítulo 3, versículo 30, que está escrito assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João, o evangelista ou discípulo de Cristo Jesus, foi um dos discípulos que escreveu acerca do outro João, que era o primo de Jesus, que era o João Batista, que era batizador das águas ou nas águas para as pessoas que se convertiam ao evangelho naqueles dias. João Batista foi um dos percussores ou aquele que iniciou o caminho, ou abriu o caminho para que Cristo viesse. Esse João Batista pregou acerca da verdade, pregou acerca da santificação. Esse João Batista pregou acerca do reino, esse João Batista pregou acerca de Deus, e esse João Batista também foi aquele que disse: eu não sou digno de desatar as correias da sua parca, convém que ele cresça, que eu diminua. Esse João Batista é aquele que diz, quando via lá no Rio Jordão Jesus no meio das pessoas que estavam sendo batizadas, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João Batista é aquele que recebeu o testemunho de Jesus, dizendo: nascido de mulher, nenhum é maior do que o profeta João Batista. Esse João Batista é aquele que teve a cabeça cortada por falar a verdade a Herodes, a Herodias, porque não era lícito Herodes estar deitando com a esposa da sua irmã, ou melhor dizendo, Herodes está com a esposa do seu irmão. A Bíblia diz que esse João Batista foi o profeta, um dos maiores profetas que já existiu lá em Israel no seu tempo. Tanto que quando Jesus ressuscita, ou quando os homens sacerdotes daquela época vão perguntar acerca de Cristo, eles falam: será ele João Batista? Será ele Elias? Será ele Moisés? Eles comparavam Jesus com João Batista pela veemência, pelo poder e pela autoridade que Cristo ou Deus tinha dado a João Batista para cumprir o seu ministério. A palavra que tinha sido proferida sobre João Batista foi que ele seria um grande profeta já no seu nascimento. O anjo falara a seu pai, ou melhor dizendo, antes do seu nascimento, que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele seria profeta, seria usado por Deus, e no seu nascimento também. E Zacarias cantou esse cântico acerca de João Batista, agradecendo a Deus e profetizando que ele seria um jovem tomado na mão de Deus. Agora, nós chegamos nesse pão diário de hoje, com esse tema: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem está falando aqui é este homem que tem todo este cabedal, tem toda essa estrutura, tem todo esse conhecimento, tem toda essa história espiritual para falar acerca de Deus, do reino de Deus, e aí ele chega a uma conclusão. João Batista dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, os maiores profetas daquela época, o homem que estava batizando no nome de Deus, o homem que ia para o deserto pregar e a multidão ia ouvir ele no deserto. Não precisava de YouTube, não precisava de câmera, não precisava de oferta, não precisava de ninguém aplaudindo. Ele ia para o deserto e todo mundo ia lá ouvir ele. Esse homem que morreu com a cabeça cortada por amor ao reino de Deus, esse homem que os seus discípulos chegaram até ele e disseram assim: Senhor, ou Rabi, ele estava dizendo para João Batista, que era o mestre deles, estão dizendo: olha, tem um aí que o Senhor falou acerca dele, e todo mundo está indo além dele, ou estão indo atrás dele, todo mundo vai ter com ele. Aí João respondeu e disse: olha, vamos começar. Primeiro, o homem não pode receber coisa nenhuma se não for dada do céu. João Batista estava dizendo: esse aí veio do céu, esse aí recebeu a glória de Deus do céu, ele já é o próprio Deus, e ele vem com o ministério para ser muito maior do que o meu.
E aí João Batista diz assim: vós mesmos são testemunhas dizendo que eu não sou o Cristo, ou seja, eu não sou aquele que vai salvar, libertar, mudar, mas sou enviado adiante dele. João Batista sabia quem era. E tem muito pastor, pregador, cantor, profeta, crente, rico, pobre, alto, baixo, magro, que não sabe quem é. Nós só somos uma voz que clama no deserto. Nós só somos instrumentos. Nós só somos aqueles que Deus usa. A Bíblia diz que faz de seus ministros labaredas de fogo para que o nome dele seja glorificado, anunciado, e através do nome de Cristo pessoas venham entregar a vida para Cristo. Por isso que muitos caem, desviam e até perdem a salvação mesmo cumprindo o evangelho. Por quê? Porque pensam que eles podem de si mesmo dar algum fruto para o reino. Ei, nós não somos nada. Tudo que nós recebemos vem do céu. Tudo que nós temos é do céu. E tudo que nós compartilhamos com outra pessoa também é no céu. É do céu. E olha o que João Batista disse: homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Mas aí ele diz no verso 29, mas aquele que tem a esposa é o esposo, ou seja, Cristo é o esposo da esposa, ele que é o Senhor de tudo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Ele estava dizendo: eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico contente só de ver o que o esposo está fazendo, só de ver o que Jesus tem feito às nações, aos povos, à vida. João Batista estava dizendo: não precisa meu nome aparecer, não precisa de outdoor, não precisa de tapinha nas costas, não precisa de aplauso, não precisa de nada. Só de ver Jesus salvar alguém, libertar alguém, edificar alguém, alguém ter a vida mudada através de Cristo Jesus, já é tudo que o João Batista precisava. Ele disse: eu estou muito feliz que eu sou amigo do esposo e eu estou me alegrando de ver o esposo salvar, curar, libertar. Tanto que teve um momento que chegaram lá e João Batista mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo que tinha de vir. Jesus disse assim: olha, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos e o reino de Deus é anunciado. Cheguei, João Batista, se alegra. Aí João Batista diz: essa minha alegria já está cumprida. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o segredo do reino de Deus, esse é o segredo da igreja e é o segredo do meu e do seu ministério. E é o segredo de todas as coisas na terra para a gente ser feliz, prosperar, ser abençoado, dar fruto e viver uma vida para a glória de Deus. Qual o segredo, Clayton? Convém que ele cresça, Jesus, e que nós diminuamos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esse é o pão diário de hoje. Convém que ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe.